Olá, alunos. Vamos para a resolução agora de uma questão que fala sobre segurança da informação. Uma questão bem interessante, falando sobre diversos aspectos da segurança da informação. Vamos à leitura, então, da questão comigo na tela do computador. Analise os exemplos abaixo. Exemplo 1. Algum desconhecido liga para a sua casa e diz ser do suporte técnico do seu provedor. Nessa ligação, ele diz que sua conexão com a internet está apresentando algum problema e pede sua senha para corrigi-lo. Caso você entregue sua senha, esse suposto técnico poderá realizar atividades maliciosas, utilizando a sua conta de acesso à internet, relacionando tais atividades ao seu nome. Exemplo 2. Você recebe uma mensagem de e-mail, dizendo que seu computador está infectado por um vírus. A mensagem sugere que você instale uma ferramenta disponível em um site da internet para eliminar o vírus de seu computador. A real função dessa ferramenta não é eliminar um vírus, mas permitir que alguém tenha acesso ao seu computador e a todos os dados nele armazenados. Exemplo 3. Você recebe uma mensagem de e-mail em que o remetente é o gerente ou o departamento de suporte do seu banco. Na mensagem é dito que o serviço de internet banking está apresentando algum problema e que tal problema pode ser corrigido se você executar o aplicativo que está anexado à mensagem. A execução desse aplicativo apresenta uma tela análoga àquela que você utiliza para ter acesso à sua conta bancária, aguardando que você digite sua senha. Na verdade, esse aplicativo está preparado para furtar sua senha de acesso à conta bancária e enviá-la para o atacante. Estes casos mostram ataques típicos de letra A, keylogger, letra B, cavalo de Troia, letra C, botnet, letra D, cookies, letra E, engenharia social. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? Bem, é uma questão sobre segurança da informação. E os três exemplos, o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3 citados nessa questão, todos eles têm um componente similar. Todos eles abusam da confiança do usuário. Quer dizer, é uma tentativa, no exemplo 1, de abusar da confiança do usuário para ele acreditar de fato no que diz o exemplo 1, que é algum desconhecido liga para sua casa dizendo ser do suporte técnico, quando na verdade não é. Quer dizer, ele está abusando da tua confiança para fazer uma atividade mal intencionada. No exemplo 2, você recebe uma mensagem de e-mail dizendo que seu computador está infectado por vírus, quando na verdade não está. Também está abusando da confiança do usuário para uma atividade mal intencionada. No exemplo 3, você recebe uma mensagem que o remetente é o gerente ou o departamento de suporte do seu banco. Quer dizer, parece ser, mas na verdade não é. De novo, tentando abusar da confiança do usuário. E aí vem os tipos de ataques indicados. Como é que a gente resolve isso? Vendo ataque por ataque que estava descrito na letra A, B, C, D e E, e ver qual deles se enquadra no que a gente chama de abusar da confiança do usuário. Quer dizer, tentar enganar o usuário com uma determinada situação que parece a princípio ser benéfica, mas que na verdade não é. A letra A diz keylogger. O que significa keylogger? Keylogger é um tipo de programa que quando está instalado no teu computador, vai gravar num determinado arquivo de texto tudo que tu digita no teclado. Observa, keylogger, se tiver instalado no teu computador, imagina, sem que tu saiba, tudo que tu digitar no teclado fica armazenado num arquivo de texto. E aí o mal intencionado que instalou o keylogger no teu computador sem tu saber, de vez em quando vai lá, pega esse arquivo de texto, lê o arquivo de texto e sabe tudo que tu digitou no teclado. Sabe as senhas e nomes de usuário que tu digitou no teclado, sabe os sites que tu visitou porque de repente tu digitou no teclado o endereço, sabe os e-mails que tu enviou com o texto porque tu teve que digitar no teclado, sabe o que tu conversou aí através de mensagens instantâneas, inclusive em redes sociais, porque tudo que tu digita no teclado fica armazenado em um arquivo de texto que é o chamado keylogger. Então, keylogger é um programinha que se instala lá no teu computador de forma mal intencionada para analisar e armazenar tudo que tu digita no teclado em arquivos de texto. Percebe que o keylogger não se enquadra em nenhum dos exemplos, 1, 2 ou 3. Ele não é para abusar da confiança do usuário. Ele é só para armazenar tudo que tu digita no teclado para obter informações muitas vezes sigilosas do teu acesso. É programa mal intencionado, é malware, é malicioso, mas não é
nenhum dos exemplos citados ali, o exemplo 1, 2 e 3 da questão, não se enquadra em keylogger. Vamos para outra alternativa. Letra B. O que é o cavalo de Troia? Cavalo de Troia também é um outro tipo de programa malicioso, um outro tipo de programa mal intencionado. O cavalo de Troia, ele chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado. Mas aí quando tu executa o cavalo de Troia, ele abre as portas do teu computador para a invasão de algum hacker ou cracker. Percebe? A ideia do cavalo de Troia é a mesma da lenda grega. Chegar como se fosse um presente de grego, algo que parece ser bem intencionado. Quando tu recebe o cavalo de Troia e executa ele, automaticamente ele pode abrir as portas do teu computador para a invasão de algum terceiro mal intencionado, para a invasão de algum hacker, algum cracker ou algum tipo de programa malicioso entrar no teu computador. Então a ideia do cavalo de Troia também não se enquadra no exemplo 1, 2 ou 3, porque ele está muito mais ligado a chegar como um presente, que tu vai lá e executa aquele arquivo, de repente chegou como um arquivo anexo numa mensagem de e-mail, e tu deu um duplo clique e executou aquele cavalo de Troia. E aquele cavalo de Troia tinha como função abrir as portas do teu computador para a invasão de algum hacker ou cracker no teu sistema, ou ainda a instalação, depois disso, de algum tipo de programa malicioso. Cavalo de Troia também não se enquadra nas descrições indicadas ali no exemplo 1, 2 ou 3. Vamos para o 3, para a letra C, desculpa. A letra C diz botnet. Botnet é uma rede de bots. Bots são pequenos programas que, quando instalados nos computadores dos usuários, permitem ao mal intencionado que instalou esses programas chamados bots em vários computadores, aplicar um comando que todos esses bots agora obedecem, e aí esses computadores que a princípio eram bem intencionados são usados para fazer atividades maliciosas. Por exemplo, atacar um sistema servidor. Então tu imagina eu como um usuário mal intencionado, instalo programas chamados bots em vários computadores e num determinado momento eu faço com que esses bots instalados em cada um desses computadores realizem um ataque no sistema servidor, tentando fazer esse sistema servidor parar de funcionar. Então quando eu chamo de botnet, botnet é a rede de bots que um determinado mal intencionado tem. Então, se eu tenho vários programas bots instalados em vários computadores, sem que os donos percebam, e que estão sofrendo uma obediência aos meus comandos de mal intencionado, para realizarem outras tarefas mal intencionadas, inclusive atacar sistemas servidores, eu digo que eu tenho uma rede botnet. É uma rede de programas bots instalados que obedecem ao meu comando de usuário mal intencionado para fazer atividades de ataque, e principalmente em sistemas servidores, por exemplo, ataques DOS, que são os ataques de negação de serviço. Também não se enquadra no exemplo 1, 2 ou 3 da questão botnet. Botnet, então, é só uma rede de programas bots que um determinado mal intencionado detém para realizar ataques. Letra D, cookies. Cookie não é programa malicioso, não é programa mal intencionado. Cookie, na verdade, é um pequeno arquivo de texto que, quando tu acessa um determinado site, o servidor desse site armazena no teu computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie, contendo algumas informações do teu acesso. Porque posteriormente, quando tu for acessar de novo aquele site, o site primeiro lê o cookie que estava armazenado no teu computador, contendo informações do teu acesso anterior, e produz um acesso mais personalizado ou identificado. Então, cookie não é programa malicioso. Cookie é um pequeno arquivo de texto que armazena informações sobre o acesso realizado em um site. Então, quando tu acessa um determinado site, o servidor desse site pode armazenar no teu computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie, contendo algumas informações do acesso que tu realizou. Posteriormente, quando tu acessar esse mesmo site, ele vai ler o cookie armazenado anteriormente e vai produzir um acesso mais personalizado ou até identificado. O que pode acontecer com o cookie, por conter algumas informações, inclusive de identificação pessoal, porque o cookie pode conter, inclusive, informações de identificação pessoal, como, por exemplo, nomes de usuário e senha para acesso a um determinado site. Se um cookie contém informações de identificação pessoal, isso quer dizer que é possível que algum programa mal intencionado, algum usuário mal intencionado, venha invadir o teu computador e fazer a leitura dos cookies, que são pequenos arquivos de texto com informações do teu acesso, e de repente descobrir algumas informações sobre o que tu realiza ou acessa na internet.
Então, cookie não é programa malicioso, é só um pequeno arquivo de texto que armazena algumas informações do acesso realizado em um determinado site. Também não se enquadra no exemplo 1, 2 e 3. Vamos para o próximo. Letra E. Engenharia social. Engenharia social é a técnica dos quais usuários mal intencionados abusam da confiança do usuário, criando e-mails, ligando e informando que são de algum lugar quando na verdade não são. É a técnica que estuda o comportamento humano para realizar atividades mal intencionadas, mas essas atividades têm que estar vinculadas ao abuso da confiança do usuário. Abusar da confiança do usuário. Isso é chamado de técnica de engenharia social. Qualquer recurso que se enquadre numa forma que está abusando da confiança do usuário, abusando da boa intenção do usuário, nós chamamos de engenharia social. E o exemplo 1, 2 e 3 da questão, todos eles se enquadram em algum tipo de tentativa de abusar da confiança do usuário, abusar da boa intenção do usuário. Por isso a resposta, de fato, dessa questão tem que ser a letra E de Equador, engenharia social, porque essa sim é a técnica que abusa da confiança do usuário. Pegando de novo aí as opções, Keylogger não podia ser, porque Keylogger é apenas um arquivo de texto, um programa que armazena informações de tudo que tu digita no teclado em arquivos de texto. A letra B, cavalo de Troia, é um programa que, quando executado, abre as portas do teu computador para algum tipo de invasão. A letra C, botnet, é uma rede de bots, pequenos programas, que são usados para atividades mal intencionadas. Cookies são pequenos arquivos de texto que não são programas maliciosos, mas que armazenam informações do teu acesso a um determinado site. Engenharia social, sim, essa é a técnica que abusa da confiança do usuário. E todas as opções do exemplo 1, 2 e 3 se enquadram em algum tipo de abuso da confiança e da boa intenção do usuário. Portanto, a resposta, de fato, é a letra E de Equador, engenharia social, porque todos os exemplos se enquadravam como um tipo de recurso de engenharia social. Recurso que estuda o comportamento humano em sociedade justamente para abusar da confiança desse usuário para atividades mal intencionadas. Letra E de Equador, então, a resposta da nossa questão. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos!